Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde. Muito boa tarde para todos vocês. Muita luz e muita paz aí para o seu coração. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje um pouquinho mais tarde, por causa do nosso tratamento espiritual itinerante. Conforme eu compartilhei ontem com vocês, nós começamos hoje cedo. E aí, como começa bem cedinho, agora que terminou a primeira parte, a gente está indo daqui a pouco para outra atividade Nova Era. Então é até bom, porque eu queria compartilhar com vocês na pílula um pouco das reflexões que todos nós fizemos acerca de um estudo lindo, do Evangelho de Mateus, entre os versículos 9 e 13, em que Jesus é mostrado para nós, vindo aos necessitados, em que o próprio Cristo fala do seu papel perante o trabalho. E começa dizendo assim: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Ora, estando ele à mesa e em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: mas por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E depois, e aprendei o que significa, misericórdia é o que eu quero, e não sacrifícios. Meus amigos, presta atenção nessa fala de Jesus. Misericórdia é o que eu quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Uau! Essa passagem do Evangelho, como todas as outras, nos mostra Jesus trazendo uma mensagem, amigos, para a humanidade incrível. A mensagem de que ele fala para quem tem o coração aberto. Não para aquelas pessoas que julgam que conhecem a verdade, ou aquelas pessoas que tentam impor a sua verdade sobre as outras. Líderes religiosos, líderes de movimentos que acreditam que sabem sempre qual é o melhor caminho para que todas as coisas sejam feitas. Às vezes, nós vamos encontrar isso dentro dos próprios lares, homens, mulheres, que têm uma mente um pouco assim mais fechada, mais restrita, e acha que a vida tem que ser daquele jeito, daquela forma, daquela maneira. Bem, você pode até pensar assim, mas parece que Jesus pensava de uma maneira contrária. Porque a fala do Cristo é muito clara. O Evangelho, gente, toda a luz que o Evangelho traz é para ser vivenciado de maneira leve. Ele deixa muito claro que o que ele quer não é sacrifícios, mas sim misericórdia, brandura, suavidade. Eu acho interessante, porque ele chama Mateus. E é curioso, porque o Evangelho é de Mateus, então Mateus conta a própria história nessa passagem bíblica, como que ele foi convidado por Jesus. E ele se apresenta sendo sido convidado pelo Cristo e aceitado de imediato o convite. Não custa nada lembrar que Mateus ele era coletor de impostos, uma profissão vista com muito maus olhos pelo povo judeu. Por quê? Os judeus eles faziam parte do Império Romano. Então, Roma cobrava impostos dos povos que ela tinha dominado. E os coletores de impostos eram praticamente detestados, porque eram cobradores que pegavam o dinheiro daquela população sofrida e tinham que levar para Roma. Mas também era a profissão deles. Eles também tinham família, se não fizessem isso também seriam oprimidos. Então é claro que Mateus vivia num conflito, Ao mesmo tempo que ele era coletor de impostos e seguia o caminho, a prova de que ele estava com o coração aberto, esperando a oportunidade da mudança, veio quando Jesus passa por ele e de imediato ele atende a proposta do Cristo. Olha que mensagem linda, todos nós, não importa o que a gente tenha feito no passado, não importa se você cometeu um crime, não importa se você até fez uma coisa equivocada, não importa se a gente se sente culpado, triste, não importa se nós magoamos outras pessoas, não importa o tamanho dos erros que a gente tenha feito até hoje. Se nós estamos dispostos a mudar de verdade, esse é o primeiro minuto da nossa existência. Porque na hora que Jesus chamou Mateus, ele falou, eu vou, e começou a escrever uma nova história. É claro que cada um de nós, ao escrever a nova história da nossa reforma íntima, isso vai demandar tempo. Claro que isso é um processo, meus amigos? E o companheiro espiritual sempre nos fala isso. Crescer espiritualmente é um processo. Não adianta a gente imaginar que de uma hora para outra nós vamos nos iluminar. Isso não existe, Aí diz ele, até para fazer comida nós temos que ter paciência, porque você vai, prepara o alimento e põe no forno. É um processo. Tem que esperar a alta temperatura do forno transformar o alimento, a sua estrutura interna, em algo comestível. Aí ele fica pronto. Nascer é um processo. Quando a mulher fica grávida, e mesmo um animalzinho, quando está lá engravida, o animalzinho está prenhe, é um processo. A gestação é um processo. Então,
Tenha calma com você. O mais importante é nós nos abrirmos para a verdade do Evangelho, da gente deixar brilhar a nossa luz. Não é de semear perdão, de sermos pessoas mais otimistas, de aprendermos a fechar os nossos ouvidos às críticas desnecessárias, a oferecer nosso amor a quem nos persegue, a semear de verdade o Evangelho na nossa casa, gente. Sabe, no nosso lar, ter tempo para Deus em nossa vida. A gente sempre vai insistir nesse ponto, porque ele é muito importante. Porque se você aceita o chamado do Evangelho, não importa a sua religião, não importa se você vai estudar a Torá e você é judeu, não importa se você vai estudar todas as escrituras dos sutras, né, que existem no hinduísmo, não importa se você vai estudar a Bíblia, se você vai estudar o I Ching, não importa se você vai estudar qualquer outra obra, o que importa é que o nosso coração esteja aberto para a luz do Evangelho. Esse é o ponto, né? E a gente sempre fala aqui que o amor é a grande ponte, porque esse amor que nos conecta uns aos outros. Então, lembrando Jesus nesse trecho maravilhoso do Evangelho de Mateus, que a gente possa trabalhar com leveza, não é? Por misericórdia, com amorosidade, porque ele não quer sacrifícios. O que é esse sacrifício? É um sacrifício desnecessário, né? O sacrifício que a gente tem que fazer é o sacrifício do nosso orgulho, né? O sacrifício do ego, que é sempre ter razão, o sacrifício de posturas que a gente tem perante a vida, que infelizmente às vezes mais nos faz nos sentirmos infelizes do que nos sentirmos livres e em paz. Esse é o sacrifício agradável aos olhos de Deus. Assim, a gente sacrifica aquilo que a gente não é para deixar vir à tona realmente quem nós já somos capazes de ser. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa tarde linda de sábado. Muito obrigado pelas vibrações carinhosas de vocês que ajudam a sustentar nosso trabalho. Fiquem com Deus. Obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho e que a luz divina sopre no seu coração. Afinal, todos somos enfermos, né? Eu não me considero são. Como Jesus fala que não veio para curar os sãos, mas os enfermos, nós estamos aqui, né? Juntinhos, a fim de que a gente possa desfrutar, né, dessa luminosidade que é o Evangelho, que balsamiza as nossas almas. Fiquem com Deus, meus amigos. Luz e paz aí para sua família, para o seu coração. Muito ânimo, né, para os seus pensamentos e trabalho nobre no campo do bem nos nossos dias. Até breve, meus amigos queridos. Até muito breve.